Reino Monera, arqueobactérias, eubactérias, cianobactérias. Suas propriedades: unicelulares, procariontes, pode se organizar em colônia, sem tecido, autótrofos ou heterotróficos, presença de clorofila nas cianobactérias, mas ausentes nas bactérias. Afinal, o que são bactérias? Bactérias são seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Elas vivem agregadas ou formando colônias com milhões de indivíduos. As colônias, sim, são visíveis sem o uso de aparelho, exatamente por serem pequenas e simples. As bactérias se multiplicam em alta velocidade. Muitas delas, conhecidas como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem causar inúmeras doenças. Informação sobre as bactérias. Elas se encontram por toda parte e há milhares delas, no ar, na água e no solo, e inclusive no nosso corpo. Contudo, nem todas são maléficas. Há aquelas que desempenham papéis extremamente importantes para a formação da vida, inclusive para os seres humanos. No caso das plantas, a ervilha como exemplo, existe um benefício. Colônias de bactérias habitam as raízes no interior de pequenos nódulos. Essas bactérias ajudam no crescimento através da fixação do nitrogênio da atmosfera, transformando em um composto que as raízes absorvem. No solo, a bactéria, que pode ser benéfica através de várias maneiras, uma delas é ajudar folhas velhas a apodrecerem, liberando componentes químicos que estavam retidos. Esse componente pode estar sendo usado pelas plantas. Entretanto, há certas bactérias que são daninhas aos vegetais, prejudicando-os a ponto de destruí-los. Os ribossomos são estruturas nas quais se produzem as proteínas da célula. Encontram-se livres no citoplasma, ou tanto nas células eucariontes, como também nas procariontes. Nas eucariontes, elas também podem estar aderidos ao retículo endoplasmáticos. São organelas celulares constituídos por proteínas e ácido ribonucleico, que são presentes no citoplasma celular e também nas mitocôndrias, nos cloroplastos e na parte superior do retículo endoplasmático. Formado o retículo endoplasmático rugoso, granular, trata-se de um complexo micromolecular. Tuberculose, causada pelo Microbacterium tuberculosis, bacilo de Koch. Forma de transmissão pelo ar contaminado e pela saliva. Compromete em geral os pulmões. O doente apresenta tosse persistente, perda de peso, febre, fadiga e, nos casos mais avançados, hemoptise, expectoração com sangue. As medidas preventivas incluem vacinação das crianças e melhorias de padrões de vida das populações mais pobres. Bactéria ácido lático. Ordem de bactérias distribuídos na natureza. Estão presentes em leites e em produtos derivados, além de apresentarem a microbiota, dominante do intestino delgado de humanos e animais. Algumas bactérias ácido láticos possuem funções probióticas, as quais conferem benefícios à saúde do consumidor quando ingeridas em quantidades adequadas. Caracterização. As bactérias ácido láticos são um grupo morfologicamente heterogêneo, com cocos e bacilos,
que podem estar presentes em cadeia ou individualmente, gram-positivas, não esporuladas, catálase negativas, anaeróbicas facultativas, capazes de realizar a fermentação em anaeróbise, mas de uma forma mais lenta. Produzem o ácido lático como o principal produto final da fermentação dos açúcares. Lactobacillus é o nome de um gênero de bactérias que, como o próprio nome já diz, são fermentadores de leite, lacto, leite, bacilo em forma de bastão. Atualmente têm sido empregados na produção de iogurtes, queijos, coalhadas e leites fermentados. Esses seres têm sido alvo de estudos pelo seu potencial para conservar alimentos, bioconservação e antimicrobiano. As bactérias utilizadas na produção de vinagre têm a função de transformar o etanol em ácido acético, fermentação acética. Elas são da família das Pseudomonadáceae e definem-se como bastonetes gram-negativas, aeróbicas móveis. O ideal para a indústria do vinagre é que a bactéria utilizada seja tolerante a elevadas concentrações de ácido acético e concentração total ácido acético e etanol, de maneira pouco concentrada de nutrientes, seja resistente a bacteriófago, não sobreoxide o ácido acítico e, é claro, tem alto índice de produtividade. Cianobactérias. O que são cianobactérias? São micro-organismos procarióticos, isso é, tem a estrutura celular que corresponde à célula de uma bactéria. São fotossintetizantes, apresentam o fotossistema 1 e 2, mas sem estar organizada em cloroplasto, como as plantas, devido à presença desses pigmentos ricos em clorofila. Foram por muitos anos chamados de águas cianofíceas. Alguns gêneros são fixados de nitrogênio atmosférico, enquanto outros produtores de hepatotoxina e neurotoxinas. As cianobactérias são indivíduos muito antigos e os seus fósseis são datados de períodos muito distantes, no pré-cambriano. Muitas grandes flexibilidades adaptadas à bioquímica, fisiologia, genética e reprodutivas garantiram aos organismos a sua perpetuação na superfície terrestre e a sua distribuição em diversos ambientes terrestres, aquáticos, de rios, estuários e mares, e na interface úmida da terra, como ar, rocha, cascas de árvore, parede, telhado, vidro e etc. As cianobactérias no ambiente pode ocorrer de forma unicelular, isto é, de vida resumida em uma célula solitária, como do gênero Cineoxocutus. Podem também serem unicelulares coloniais, como Microcites gonfoperia, ou apresentar células organizadas em uma unidade em série ou filamento como oscilatório. Algumas células do filamento podem ainda diferenciar-se de células vegetativas, as fotossintetizantes, em cinetos, células de resistência e reprodutivas, ou em heterocitos, células de fixação de nitrogênio. Igualmente, estas grandes flexibilidades podem estar nos permitindo isolá-las, mantê-la em cultivo com certa facilidade. Assim, o banco de cultivo ou coleção de cepas permite-nos ter exemplares dessas diferentes características acima, além daqueles produtores de cianotoxinas, saxitoxinas e microcitinas. O que são esporos bacterianos? Eles também podem ser chamados de endosporos. Foram primeiramente estudados há mais de 100 anos por Kohl e também por Koch, que foi em 1876. Enquanto a maioria das células na forma vegetativa elas são mortas com a temperaturas de torno de 70 graus Celsius, os endosporos
podem sobreviver até em água fervente. A esporulação, processo pelo qual gêneros de bactérias formam esporos, ocorre quando estas bactérias entram em ambiente que ameaçam a sua sobrevivência, que não tem nutrientes suficientes para crescer e também para se reproduzir. As condições ambientais são adversas para o crescimento bacteriano. De maneira geral, isto pode ocorrer quando há falta de nutrientes. O esporo é uma camada que protege a bactéria, né? E é responsável pela resistência e ao ataque dos agentes físicos, químicos, da esterilização e desinfectação. A coloração de Gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. É um método de coloração que permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração é impossível observá-las ou identificar sua estrutura. O método de coloração de Gram recebeu esse nome em homenagem ao patologista dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, que realizou a descoberta em 1884 e até hoje continua sendo a mais utilizada nos laboratórios de análise clínicas e microbiologia. Através da coloração, é possível identificar e diferenciar os dois principais grupos de bactérias, a Gram-positiva e a Gram-negativa. Diferenças entre bactéria Gram-positiva e Gram-negativa. Contém diferentes graus de permeabilidade na parede do micro-organismo Gram-positivo e Gram-negativo. As bactérias Gram-positivas retêm o cristal violeta devido à presença de uma espessa camada de peptidoglicano, polímero constituído por açúcares e aminoácidos que originam uma espécie de malha na região exterior à membrana celular das bactérias. Em sua parede celular, apresentando-se na cor roxa, já as bactérias gram-negativas possuem uma parede de peptidoglicano mais fina, que não retém o cristal violeta durante o processo de decoloração e recebem a cor vermelha no processo de coloração final. Alguns exemplos de bactérias gram-positivas: Bacillus, Nocardia, Clostridium, Propionibacterium, Actinomyces, Heterococcus e alguns exemplos de bactérias gram-negativas. A gente tem a Salmonella, a Shigella, Pseudomonas. No caso dos seres humanos, as bactérias patogênicas são contidas com o uso de antibióticos. Quando usados conforme a orientação médica, eles têm um efeito eficaz sobre esses germes. Caso contrário, as bactérias podem aumentar rapidamente e desenvolver resistência contra o antibiótico. Podemos citar como principais tipos de bactérias são as cocos, formatos arredondados, bacilos alongados em forma de bastonete, espirolos formados de espiralado e vibriões formando de vírgula. Doença causada por bactéria. Gonorreia é causada por uma bactéria ou gonococo, transmitida por contato sexual, provoca ardência e corrimento pela uretra. Seu tratamento deve ser feito sob orientação médica, pois existe o emprego de antibióticos. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.